E chegou ao fim Stranger Things, o episódio que prometia encerrar todas as tramas, responder às grandes perguntas e decidir, de uma vez por todas, quem vive, quem morre e o que realmente estava em jogo desde o começo. Mas será que ele cumpriu a promessa? O confronto final contra Vecna começa, a Dimensão X está prestes a invadir a realidade e cada personagem é empurrado para o limite. No fim das contas, Eleven encara o sacrifício como única saída e o episódio revela que Stranger Things, no final das contas, é uma história sobre amizade, trauma e finais que nem sempre satisfazem, mas encerram o jogo. E meus amigos, meu Deus do céu, depois de um final de ano delicioso, primeiro vídeo aqui de Stranger Things no canal já foi, né? Sobre Três Graças, mas aqui de Stranger Things. Sei que muitos de vocês estavam ansiosos por esse meu vídeo. Vou deixar claro já, tá? Vou falar sobre o último episódio e é claro que vou trazer pequenos comentários. Vamos falar, né? Vamos trazer pequenos comentários a respeito do que foi esse season finale, do que foi esse grande encerramento dessa saga tão gigantesca, que dura 10 anos e que, pô, quem começou a assistir com 15 anos agora tá com 25. Quem começou a assistir com 20 agora tá com 30. Gente, isso é muito tempo. E é claro que, depois de tanto tempo acompanhando essa galera que parece que é na nossa família, quando chega no final a gente quer um grande final, um grande fechamento. Será que foi? Vou guardar todos os meus comentários para conforme as coisas forem acontecendo, enquanto a gente destrincha esse último episódio. Então, meu nome é Arthur Viana, vamos para mais uma última aventura em Hawkins, por enquanto, porque vou trazer vídeo com convidados aqui, tá? Para falarmos sobre Stranger Things, é claro, semana que vem, pode deixar. No mais agora, a minha pergunta é, e aí, tá falando sério? E o episódio começa exatamente onde terminou o último episódio 7, eles entrando no mundo invertido. É claro que os militares estão todos apostos pra ir atrás deles também. O professor Clark, ele comenta com a Erika, ele fala bem assim, pô, será que eles estão em perigo? Será que vai dar tempo deles fazerem, né, de executar todo o plano? E aí a Erika fala que sim, porque pelo tempo que eles entraram, até o tempo que levou dos militares entrarem, então eles já percorreram pelo menos 8 quilômetros, mais 800 metros de não sei o que e tal. Ela faz as contas e fala, eles estão com tempo suficiente pra chegar, fazer o que tem que fazer até os militares chegarem lá. Então assim, entre a entrada do portal e o laboratório de Hawkins é uma distância considerabilíssima, ok? Guardem essa informação porque ela vai ser útil no final quando eu disser qual o meu parecer a respeito da Eleven ter vivido ou não. É daquele final da Eleven ser ou não real, ok? A doutora Kay, é claro, tá louca atrás de entender como que foi isso, como foi que eles entraram, como foi que os portões simplesmente se abriram. Todas as pistas já levaram ela até a WSQK, aonde está a Vicky e a Max, e o plano começa, né? Aquele plano que, como na quarta temporada, eles se dividem, meio que se dividem, né? Tem que ir cada um para um lado, vai cada um fazer uma coisa, um fica aqui, e aí o comboio segue para outro lugar e tal. E é o seguinte, no laboratório de Hawkins fica a Eleven e a Kali, o Hopper e o Murray. O restante todo da galera vai pra torre de comando da WSQK, porque eles vão ficar esperando lá o mundo invertido chegar, né? O mundo invertido não, a dimensão X, o abismo, chegar perto pra eles poderem subir, ok? Beleza. Uma coisa sugestiva e que acho que todo mundo pensou, a maioria das pessoas pensaram a mesma coisa, foi que quando eles estavam subindo, teve um momento em que o Mike finalmente falou com o Will a respeito de tudo que rolou, pede desculpa por ele não ter percebido que o Will tava passando por esses momentos e ele não ter sido empático, ele tava tão perdido, né? Tão dentro do mundinho dele que ele não pôde ver, ele não conseguiu perceber o Will precisando disso, precisando de um amigo. Muito bonitinho o momento, mas de repente o Will fala que o que importa pra ele mesmo é que no final das contas eles podem continuar sendo amigos. E aí o Mike fala, amigos? Não, obrigado. E aí tem uma parada ali. Não é possível que os produtores, os roteiristas, todo mundo, assim, o diretor, não catou que nesse timing que eles colocaram foi pra sugerir pra gente, oh my god, o que é que o Mike vai responder. Porque dá a impressão que ele vai responder alguma coisa do tipo, amigos, não, eu quero ser seu macho. Parece que ele vai falar um bagulho assim, mas é claro que não, né? Ele fala, melhores amigos. Ai, Mike,
Nessa altura do campeonato, continua subindo, gay. Sai fora. Bom, a Max, ela tá na WSQK e vou dizer uma coisa, tá? Os irmãos Duffer aqui nesse último episódio, eles quiseram que tudo fosse um grande plot, que fosse plot atrás de plot, a gente ficasse tenso e meu Deus, o que vai acontecer? No fim das contas, a gente tem que convir que esse sentimento de perigo, esse sentimento de tensão que a gente tinha, por exemplo, no final da 4ª temporada, conseguido porque a Max realmente corria perigo, né? A gente tava realmente com medo da Max morrer e nós não sabíamos se ela ia ou não morrer, porque até então não tinha se batido o martelo de forma visceral quanto ao lance dos irmãos Duffer não matarem ninguém. Então a gente tinha esse medo de será que a Max vai morrer ou não, porque ela quase morreu afinal de contas, né? Só que aqui, como já ficou muito bem estabelecido que os irmãos Duffer eles não matam ninguém, né? Não adianta que não rola. Então a gente meio que não tá com medo, né? A gente não tá tão tenso. O fato é que eles ficam tentando criar tensão e eles vão contra a mitologia do que eles próprios criaram, estabeleceram para os universos e para o uso de magia, telecinese e, enfim, por exemplo, vamos lá. A Max, ela tá esperando junto com a Vicky alguma coisa. De repente, a gente percebe que a Max, ela tá em transe. Colocaram ela em transe. Automaticamente a gente pensa o quê? Meu Deus, o Vecna. Por quê? Toda vez que a pessoa entra em transe através do Vecna, ela tá no mesmo lugar onde ela estava e quando ela se dá conta, ela tá em transe. Ela não percebe quando acontece, certo? E aí, a Max, ela sai andando e a Vicky, quando olha pra Max, ela deixa cair a tigela no chão. Então, assim, é toda uma cena. Meu Deus, o que tá acontecendo? Foi o Vecna que pegou ela. Pelo amor de Deus, que medo. Quando a gente vai descobrir, na verdade, é o Void da Eleven. Só que tem uma coisa que ficou muito, pra mim, assim, ficou muito bem estabelecida desde o começo. Quando entra-se no Void da Eleven, o preto é instantâneo. É tudo preto e alguns elementos que lembram o lugar que você tá. Alguns elementos. Nunca a Eleven entrou no Void através do lugar onde ela está e aí quando vai ver, ela tem que sair pra entender que ela tá no Void. Ou seja, eles foram contra a própria mitologia deles aqui, tá? Pra mim, essa cena aqui, ela não fez sentido. Ela só faz sentido quando você pensa, ah, fizeram pra assustar, kkk, gostei. Mas quando você analisa mesmo, fala bem assim, pô, isso não é... Eles não jogaram limpo com o espectador aqui pra mim. Eu não gosto quando os autores não jogam limpo com o espectador, sabe? Pra criar falsas expectativas e falsas emoções, entende? Tipo, olha, será que ela tá em perigo? Meu Deus, vocês estão indo contra a mitologia que vocês próprios criaram só pra perguntar pra gente se a gente acha que ela tá em perigo, se a gente tá nervoso com o que tá acontecendo. Puta que pariu, quanta burrice, gente. Entende? Tipo, pra mim não cola. Eu não gosto muito, não. Mas vamos lá. Na verdade, o que tá acontecendo é que ela está no Void. Ela encontra com a Eleven e a Kali, né? Isso porque lá no mundo invertido, no laboratório, quando eles chegaram, e aí tem uma coisa, né, que também entrou em questionamento, afinal de contas. Quando eles chegaram, o tanque da Eleven tava lá e cheio de água, mas que água é aquela? Porque pelo que a gente sabe, não tem água no mundo invertido, né? Quando a cópia foi criada, o Lago dos Amantes mesmo não tem água nenhuma, lembra na 4ª temporada? Eles mergulham, quando eles chegam do outro lado não tem água. Então assim, não existe água no mundo invertido. Mas o tanque da Eleven tá cheio de água. Que água é essa? Vai contra a mitologia da série. Então, tipo assim, é babado, gente, é babado. São buracos que depois os irmãos Duffer, eles deram uma última entrevista agora falando que se arrependeram de todas as entrevistas e respostas que eles deram logo após o fim da série ali na primeira semana, que já tá pra fazer uma semana, né, que a série, o último capítulo estreou, mas eles deram umas respostas assim, no dia seguinte, no outro, eles já se arrependeram das respostas que eles deram, porque todas as respostas que eles deram foram refutadas, todas. Ou seja, vocês não sabiam o que vocês estavam fazendo. Isso não foi programado. Não tentem enganar o público e dizer, não, desde o começo tava certo, a gente é muito foda, mente de ferro. Tá bom. Não tava. Não tava. Vocês se contradizeram muito nas respostas que vocês deram. E isso demonstra uma total bagunça, a despeito das escolhas feitas pra esse último episódio. Mas ok, a Eleven, ela entra e o Hopper fica tudo certo assim, que se o Hopper bater uma vez, é porque o lance lá, a Dimensão X tá chegando, se ele bater 2 vezes, 3 tá assim, meu Deus, vocês precisam fazer alguma coisa agora, sabe? Porque ele não tem noção de onde ela tá lá no mundo invertido, na verdade não no mundo invertido, é na mente do Vecna e tal, enfim. Vai dar tudo certo no final das contas, tá, gente? Porque é isso, Stranger Things
sempre dá certo. Bom, enquanto isso, lá na torre, a Dimensão X começa finalmente a descer. E aí o que acontece? O Lucas, ele percebe que a antena da torre não tá alinhada com uma das fendas que eles esperaram que estivesse ali, porque se tivesse alinhado com a fenda, ia entrar e eles iam ter como passar pro lado de lá. Na verdade, não tá alinhada com uma das fendas, ou seja, eles vão ser esmagados ali, porque, segundo o que eles falam, meu Deus, quando começar a empurrar a ponta da antena, aquilo vai entortar, vai empurrar a plataforma que eles estão, eles vão cair, vai ser uma destruição total, assim. Tenta-se implantar um clima de urgência que, na verdade, nem existe e, sinceramente, a gente não ficou com medo, não ficou tenso, não ficou pensando, ai meu Deus do céu, será que eles vão morrer, será que eles não vão? Ninguém vai morrer, né, no final das contas, ninguém morre. Quando a Kali, a Eleven e a Max entram, eles caem diretamente naquela memória do Henry, que é da escola. E aí também foi uma grande frustração, porque todo mundo achou que ia ter um grande desenvolvimento sobre esse Henry estudando com a Joyce, o Hopper, a Karen, o Ted, o Harrington, pai do Steve Harrington. Assim, todo mundo achou que ia ter um grande desenvolvimento aqui, não teve, infelizmente, né? Elas correm pro teatro e a Max deixa claro que ali tem um atalho rápido pra memória principal do Henry, que é a casa. Mas eles têm que esperar o momento certo, porque eles não conseguem mexer em nada, né, na memória. Então tem que esperar o momento certo da cortina descer. Enquanto isso, a Dimensão X tá esmagando tudo lá, entendeu? Tá botando pra quebrar. Quando a cortina finalmente desce, elas correm. O Henry tá na mesa junto com as crianças, né, promovendo esse lance aí da mente coletiva entre as crianças, usando, né, a força das crianças pra poder fazer tudo se movimentar, tudo se mexer. A Eleven puxa ele numa cena incrível, adorei essa cena, achei que aí trouxe um negócio, uma emoção, uma coisa de tipo, nossa, agora a Eleven vai e tal. Quando ela puxa, desconecta, a Dimensão X para de descer. No que ela para de descer, já deu muita confusão, né? Porque ela já bateu na torre, já fez um caralho. E aí o que acontece? O Steve Harrington cai pra fora da torre. E aí assim, oh meu Deus, será que o Steve vai cair, gente? Será que ele vai cair de lá de cima e vai morrer? Meu Deus do céu. Que tensão, câmera lenta e tudo, pra dar um preto do nada na tela. Ó, que ficou esse preto, ó. Pra gente achar, meu Deus, o Steve caiu. É claro que ele não caiu, né? Ele foi pego pelo Jonathan. Mas, quando a gente analisa de que forma a cena foi filmada, ela foi filmada de uma forma que assim, pela lógica, pela verossimilhança, ele não poderia ter sido pego ali. Não daria tempo dele ser pego, assim, levando em consideração física, queda, inércia, gravidade, velocidade, tudo, o Steve teria que ter caído. Então assim, a cena foi feita pra todo mundo pensar, o Steve caiu, mas é claro que não, né? Os irmãos Duffer enganando a gente de novo, meu Deus, como eles são sapecas. Ai, meu Deus, coração. O Jonathan pegou ele. É covarde? É. Eu queria que o Steve morresse? Ah, não, o Steve é um dos que eu não acho que deveria ter morrido não, sabe? Assim, apesar de eu achar que deveria ter tido morte sim, pra poder tornar a coisa mais visceral, né? No final das contas eu entendi por que não teve morte, pelo menos o meu entendimento, né? A maneira que eu entendi me fez gostar do que eu assisti no final das contas. Mas assim, eu acho que o Steve, assim, alguém deveria ter morrido. Só pra causar aquele impacto na gente, tipo, epa, não é o que a gente tava esperando, hein? Pode ter mortes, pode ter baixas. Apesar que se o Steve realmente cai, ele ia ficar desacordado ali, depois a gente ia descobrir que ele, ó, tô vivo. Ai, meu Deus. Sabe? Todo mundo ia resgatar ele, no final ele não ia estar morto, nada. Bom, o confronto entre a Eleven e o Vecna e o Henry, ele é muito rápido. O Henry, ele volta pra sala e a Kali tá usando os poderes dela pra fazer com que ele não consiga ver que as crianças estão observando ele. Por quê? A Max tá tentando provar pras crianças que ele mentiu pra todas elas, que na verdade o monstro é ele e não a Max. E ele acaba demonstrando que ele é um monstro porque ele usa aquela garra dele, aquela mão dele pra poder invadir a mente da Eleven pra entender o que foi, porque ela tá capturada ali na frente dele, então ele quer entender qual que são os planos da Eleven e de todo mundo, certo? Quando ele invade, aí as crianças veem que realmente ele é o monstro. E aí ele vê tudo, inclusive ele vê a Kali. Logo, ele cata que aquilo ali pode estar sendo uma ilusão. Ele desfaz a ilusão porque ele entra, só que aí as crianças não estão mais lá, já saíram correndo de casa. A Eleven joga ele contra a mesa, a Kali entra pra poder dar uma facada nele, o que eu não entendi, tipo, você quer matar o Vecna com uma facada? Com uma facada? Menina, nunca passou isso pela minha cabeça. Matar o Vecna com uma facada. Nunca consegui imaginar isso. Mas, ao invés dela dar uma facada logo de cara pra gente ver o que poderia acontecer, ela fala, o irmão. Ela para pra falar o irmão antes de dar uma facada. Ah, gente, vou falar, tá? Escolhas narrativas dos irmãos Duffer aqui de lixo, assim. Não foi bom, não. Não foi porque a gente se irrita. Ao invés da gente vibrar, a gente se irrita. A gente fala, ô menina! Menina, você já deveria ter chegado com a faca já enfiando na cabeça dele. Pau, 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 pau!
Depois você... ela primeiro se posiciona, aí ela fala, ô irmão, aí ela vai com a faca. Não, tá errado. Tá errado. E aí, o que ele faz? Ele desaparece. Enquanto isso, a galera chegou na dimensão X. Uma dimensão, assim, que a gente não tem familiaridade com ela, então, assim, sinceramente, eu como criador de conteúdo digo pra vocês, do fundo do meu coração, que eu preferia que essa última batalha, grande batalha, fosse no mundo invertido. Se fosse no mundo invertido, com aquela paleta de cores que a gente tá super acostumado, com aqueles negócios voando, né, aquelas partículas voando, aqueles raios vermelhos pra tudo que é lado, pra mim teria sido muito, muito mais legal do que foi nesse espaço amarelado, lavado, que eu... E assim, não tem Demogorgon, e aí muito engraçado, por quê? Os fãs, eles vieram defender que foi usado os Demogorgons pra fazer o corpo do Devorador de Mentes, né, que eu vou comentar também o fato dele ter um corpo, que pra mim não faz muito sentido, mas assim, foi utilizado os Demogorgons pra fazer o corpo do Devorador de Mentes. Só que acontece, os irmãos Duffer, nessas entrevistas que eles deram que eles se arrependeram, eles falaram que não tinha Demogorgon, Demobat, Demodog, porque o Vecna não sabia que ia ser necessário. Então, ele meio que não trouxe eles. Ou seja, os fãs tinham dado uma teoria, uma saída muito melhor do que a dos irmãos Duffer, mas os irmãos Duffer não pensaram nisso. Então, eles deram uma resposta absurdamente boba, porque momentos antes ele viu a mente da Eleven, ele viu todo o plano. Então assim, ele devia ter enchido de Demogorgon, Demobat, Demodog em torno ali do corpo do Devorador de Mentes. Não faz o menor sentido. E aí o Hopper faz uma besteira. O Vecna entra na mente dele, faz com que ele acredite que o que ele tá vendo ali é real, mexe com a cabeça dele, aparece, ele enche o Vecna de tiro, mesmo sabendo que não dá em nada. No fim das contas, o que foi que ele fez? Ele atirou no tanque. E pra além disso, ele acredita, né, porque o Vecna faz com que ele veja a Eleven morta, sangrando ali no tanque, cheio de tiro dele. Ele quebra o tanque, tira ela lá de dentro, ela tá maravilhosa. A primeira pergunta que ela faz é o que foi que ele fez? Porque ela desaparece, ela vira fumaça. Ela desaparece, a Kali desaparece, a Max desaparece de lá de onde elas estavam, e aí fica a mando da Holly, dá um jeito de proteger as crianças, ela e as crianças, os amigos dela. Acontece que como ela sabe que eles ficam protegidos dentro daquela montanha, né, que é uma memória que o Henry não tem coragem de encarar, ela corre com as crianças pra lá, ela leva as crianças pra lá. O Henry consegue chegar, ele cria um atalho, ele consegue chegar ali antes dela e do Derek entrar, e aí ele tenta impedir ela de entrar, né, puxando ela pela perna. E aí é aquilo que não adianta, né, a internet inteira falou, pô, aquele monstrão que apareceu lá no mundo normal, lá em Hawkins, e não leva tiro, fogo não chega nele, solta aquela mão babadeira dele, mata, faz o diabo todo. Chega nessa hora, ele não consegue puxar a perna de uma garotinha. Nessa temporada tiveram muitas coisas dessas, assim, que era pra ser épico, mas não foi épico, não foi fechação, porque aí depois disso, foi muito legal, porque o Derek consegue se livrar do Vecna e ele fala pro Vecna, né, vai tomar na sua peida. É uma das melhores adições, assim, o Derek e a Holly, pra mim, foram as melhores adições dessa temporada. Eu amei completamente os dois personagens. A hora que ele xinga o Henry, não teve jeito, eu vibrei na hora, sim, na hora que eu assisti, mas levando em consideração todo o contexto, cara, o Vecna devia não ter conseguido, não devia ter dado tempo dele pegar a Holly, sabe? Acaba com a nossa... E não é expectativa... Pode ser assim, acaba com a nossa expectativa de que algo pode realmente dar errado, de que algo vai acontecer. Não, as coisas dão certo, assim, elas vão dando certo, assim, elas vão só dando cheque, assim, ó, cheque, isso deu certo, isso deu certo, é babado. Acontece que o Henry entra na memória, e essa parte funciona muito, inclusive, outro personagem que é de se tirar o chapéu, e cara, esse último episódio vale muito a pena, é por causa do Jaime Campbell Bower, porque o cara é muito bom, ele é um ator que se entrega, que ele quer fazer acontecer, ele quer que o babado dê certo, é uma coisa impressionante o quanto ele é bom, a cara dele, e ele avança naquela memória tão horrorosa que ele não quer se lembrar. Depois a gente descobre por que o Devorador de Mentes não queria que ele se lembrasse, na verdade era um temor do Devorador de Mentes em si, e é aquela memória que a gente já viu dele naquele buraco onde ele tomou um tiro de um cara que achou que ele tava ali pra espionar, e aí ele mata o cara na pedrada. Essa era a memória que ele não queria reviver.
que ele não podia reviver. A Holly vendo aquilo, vendo que eles estão correndo perigo porque o Henry entrou na memória, ela sai correndo, sai com as crianças pelo outro lado da caverna e leva elas lá pra aquele buraco pra elas poderem ir pro Mind Layer, e lá no Mind Layer ela tentar explicar pras crianças como as crianças vão conseguir se conectar aos próprios corpos. Enquanto isso, lá no abismo, o Will, ele tá conectado com o Vecna, então ele tá vendo tudo o que tá acontecendo, ele já chegou perto o suficiente porque eles encontraram a caverna. Até então, caverna aonde o Vecna tá mantendo as crianças ali prisioneiras, aonde ele está conectado às crianças. No entanto, nós temos uma cena aqui do Steve e o Jonathan que... Ai, gente, que cena longa. Uma cena absurdamente longa, sem a menor necessidade, deles falando a respeito da Nancy, a respeito deles, a respeito da relação deles e, no final das contas, se agradecendo um ao outro por cuidarem da Nancy, algo do tipo assim. Muito chata a conversa deles, uma escolha narrativa também muito ruim aqui, porque essa conversa dava pra ela não ter existido mediante a conversa que os 4 tiveram no fim do episódio, lá no epílogo. Mediante aquela conversa, essa aqui não precisava ter acontecido, mas ela acontece, ela é chata, tá? E é isso, e o Will tá ali conectado e vendo tudo o que está acontecendo, porque ele tá próximo o suficiente da mente colmeia. Bom, enquanto isso, o laboratório de Hawkins, ele é invadido pelos militares, os militares chegam finalmente, eles usam aquele raio ultrassônico pra impedir a Eleven de usar os poderes dela, ela e a Kali, e aí elas caem na hora, elas não conseguem andar, né, elas perdem a força, é um bagulho terrível quando eles usam isso, e aí vocês gravem, tá? Que, assim, a gente sabe por A mais B como é quando eles ligam isso perto da Eleven, como é que a Eleven fica. O fato é que o Hopper consegue salvar a Eleven, tira ela dali, quando ele volta pra resgatar a Kali, porque a Eleven fica se perguntando cadê a Kali, eles são pegos pelos militares, né? E aí os militares, eles ficam torturando, meio que torturando a Kali pro Hopper falar aonde que está a Eleven. E a Kali, ela faz um sinal que não pro Hopper não falar no final das contas. E aí o Murray, que tá lá em cima, ele vê o helicóptero, ele vê o ataque dos militares, então o que ele faz? Ele tira um dos explosivos, que é pra explodir a matéria exótica lá, que tá mantendo, né, a energia que mantém o buraco de minhoca de pé. Ele tira uma dessas bombas pra atacar no helicóptero. E aí o que acontece? O helicóptero explode, a Eleven volta a poder usar os poderes dela naquele momento, só que quando o helicóptero explode, o militar que tá torturando a Kali, ele dá o tiro. Então a Eleven, ela quebra o pescoço de todo mundo e no final ela faz esse militar, que é o mais distante de todos, dar um tiro na própria cabeça dele. Foi uma cena incrível, tá? Eu vibrei horrores, porque assim, é isso, finalmente a Eleven tinha que ter feito isso na hora que elas estavam entrando. Lá no final do 7º episódio, quando elas estavam entrando no mundo invertido, quando ela parou de frente pra Doutora Kay, ela devia ter quebrado o pescoço da Doutora Kay ali, porque é isso, não tem que ter essa galera, sabe? Enfim, ela fez finalmente. E aí é aquele desespero porque a Kali está para morrer. E assim, nós temos muitos momentos bonitos aqui, né? Inclusive, tem um momento no laboratório, uns momentos antes, quando o Hopper, ele não quer continuar a missão, porque ele descobre, porque o Vecna mostra pra ele que a Eleven tá pretendendo se matar, né? Que a Kali colocou na cabeça dela que o melhor é as duas se matarem pra não ter mais resquícios do projeto do Dr. Brenner, pra não ter mais nada e os militares não continuarem com isso, né? E aí o Hopper, ele justifica por que a Eleven tem que viver de uma maneira, nossa, que é muito emocionante. É assim, existiram muitos flashbacks das outras temporadas e aí o Hopper fala que a Eleven sofreu tanto. E realmente, né? É uma personagem muito sofredora, é uma personagem que, nossa, não teve chance, ela nunca tem chance de ser feliz, né? E a chance de ser feliz dela é agora, é dando um jeito no Henry, mas ela não pode desistir, entende? Ela não pode pensar que depois ela acabar com todo esse mal que assola Hawkins e que quer dominar o mundo, que ela não pode ter uma chance de ser feliz. Então é uma cena muito tocante. E no momento em que a Kali tá pra morrer e ela faz que não pro Hopper, pra não entregar a Eleven, a gente percebe que ela entendeu o que o Hopper disse, né, sobre a Eleven. A Eleven foi, de todas ali, foi a que mais sofreu. E aí a Eleven chora, mas a Kali morre. Ela morre. Bom, a gente descobre finalmente o que é que tem na maleta do Henry Creel, né? Aquela maleta que a gente viu um cara abrindo lá no buraco, na caverna. E o que tinha ali era um fragmento da dimensão X. Da onde veio esse fragmento?
Como ele apareceu ali? Só Deus sabe. Não foi explicado a origem daquele fragmento. Isso tudo provavelmente vai ser explorado em um possível spin-off do Henry Creel, né? De como ele adquiriu os poderes dele. A gente tá super afim, não sei. Com esse final que teve, parece que tudo que vem antes não importa muito. Porque a gente já sabe qual que vai ser o final e o final não foi tão maravilhoso. Então, tipo, tudo que vem antes parece que não importa tanto. Mas é isso. Ele pega essa pedra e os fragmentos do Devorador de Mentes do Mind Flayer entra através do buraco que o tiro da arma do cara doido ali fez na mão do Henry, né? O buraco que o tiro fez na mão dele, através dali entra o Devorador de Mentes. E aí a gente vê o Devorador, aquela nuvem de fumaça esquisita intergaláctica que a gente não sabe o que é, chamando pelo Henry, falando pro Henry encontrá-la. É uma voz masculina e feminina ao mesmo tempo, né? Um bagulho muito legal. Eu gostei, assim, a concepção é muito boa. O final é muito ruim, mas a concepção é muito boa. E é aí que o Will, conectado ao Henry, percebe que o Henry é igual ele. O Will foi usado de receptáculo pra poder entender como tudo isso funcionava lá na primeira temporada. O Henry foi usado de receptáculo há muitos anos atrás. Então ele não precisava ser mal. E aí quase que entra a redenção, né? A gente tem um medo nesse momento, porque a gente pensa, meu Deus do céu, vai vir a redenção do personagem. Ele vai cair e vai lutar contra o Devorador de Mentes junto com a galera. Não! O Henry deixa claro que desde o começo ele tinha a escolha, ele poderia resistir, ele poderia não fazer nada, mas ele queria fazer porque ele gostou do que o Devorador de Mentes mostrou pra ele, dos poderes, ele gostou da ideia de limpar o mundo, porque ele realmente se achava superior, melhor do que todo mundo e queria repovoar mesmo, acabar com toda a humanidade. Então, tipo assim, foi muito interessante. Foi legal isso, foi legal a gente entender isso, mas a origem, a coisa ficou assim, é isso aí, gente, é isso. É uma pedra aqui que tem aqui e por enquanto é isso. Vambora. E aí, o que é que eles descobrem? Que, na verdade, a caverna do Vecna lá na Dimensão X era o próprio Mind Flayer. Era uma aranha gigante que acorda, que desperta. Não tem como a gente não lembrar de It, a coisa, porque a forma final do Pennywise era de uma aranha. Na verdade, não era de uma aranha. Fala no livro que o que mais se assemelha à forma final dele, que a gente conseguiria identificar, é de uma aranha, mas ele não é uma aranha. Então não tem como a gente não lembrar de It, a coisa aqui, mas é uma aranha gigante que vai pra cima do grupo que tá ali. Dustin, Steve, Robin, Will, Jonathan, Joyce... Então tudo ali. E no final das contas, quando o bichão tá pra pegar um deles ali, que a gente pensa, meu Deus do céu, será que vai acontecer alguma coisa? Será que vai acontecer alguma coisa? Será? A Eleven surge maravilhosa. A Eleven é Mara. Ela joga uma pedra gigantesca no Mind Flayer, o que chama a atenção do Mind Flayer imediatamente. E aí o enquadramento, a Eleven pequenininha versus o Mind Flayer lá atrás, foi esse enquadramento que me deu automaticamente a ideia de que isso é RPG. Isso é RPG. Não, isso não tá acontecendo de verdade. A gente tem que encarar isso como um jogo de RPG. O enquadramento da Eleven versus o monstrão, a equipe em si, que parece que cada um tem ali a sua função, tem as duplinhas, mas tem as pessoas... o jeito que eles falam, o próprio Dustin fala, né? A gente tem que, como é uma mente como é, a gente tem que enfraquecer o Mind Flayer. Como que a gente vai fazer isso? Tocando fogo nele. Porque é aquilo, né, também. Vamos trazer um pouco de lógica pra casa do senhor. Ele detesta o calor. Gente, não tem ambiente que pareça ser mais quente do que esse deserto do mundo invertido. Na verdade, esse deserto da Dimensão X. Fala sério, esse lugar. Parece que tá todo mundo ali suado de calor, mas o Mind Flayer ele não suporta calor. Gente, ficou pensando, a produção não catou isso. Não cataram que esse lugar não poderia ser desse jeito, porque não faz sentido, mas enfim. E aí o Dustin fala bem assim, a gente tem que enfraquecer os pontos de vida dele. E isso pra mim foi tipo, RPG. RPG, é claro que nada vai acontecer com nenhum deles aqui, porque no final das contas nada acontece com jogadores de RPG. Eles estão sempre bem, o personagem pode até sofrer, mas o jogador vive. E ali eles são jogadores de RPG, não faz sentido, gente. A gente imaginar que um monstro dessa magnitude, desse tamanho, não tenha matado ninguém, nenhum deles. Não tem como. Ou seja, não é real. Não é real tudo isso que tá acontecendo. É só a simulação de um jogo de RPG. E aí, bom, a Nancy, que virou o Rambo aqui, ela vai dar tiro depois que a Eleven entrou no monstrão, né? Porque a Eleven, ela pula, ela entra e ela tira o Henry, ela desconecta o Henry imediatamente. E aí eles começam aquela lutinha e a Nancy começa a dar tiro no monstrão pro monstrão
monstrão vir pra cima dela. Só que, na verdade, o que ela tá fazendo é atraindo ele pra montanha, porque a galera tá em cima da montanha só esperando. Então, assim, quando o monstrão vai pegar nesse, a galera começa a queimar ele. E aí o Lucas joga a bexiga de acetona nele, e aí o Mike dá tiro pra poder, as faíscas, poder tocar fogo, e aí ele começa a sofrer, e a gente pensa, mente colmeia, o Will tá se degladiando nesse momento, tá distribuindo no chão. Não mostra o Will, não mostra o Will. É babado. São umas escolhas narrativas assim, não mostra, e é isso. Lide com isso, não mostra. Ponto final. A Eleven tem uma luta bacana com o Henry, né, de poderzinho, e vai pra lá e vem pra cá e tal. Tem um momento em que ela pega o Henry de jeito, vai empalar ele, e ele, no último golpe, pra tentar acabar com a Eleven, joga o braço dele pra matar ela, mas o braço dele não chega, e aí a gente descobre que o Will, que estava conectado, que tá ali conectado à mente, não está sofrendo com o Mind Flayer pegando fogo, mas ele consegue impedir o Henry de continuar o ataque contra a Eleven. É uma cena que, eu não sei, deveria arrepiar como arrepiou lá no final do quarto episódio, mas não sei, pra mim foi meio previsível, sabe? Pra mim foi meio, é o Will. Cadê o Will? Né, tá uma loucura, a gente pergunta, cadê o Will? O Will tá vindo daqui a pouco, pera aí. E aí ele arranca o braço do Vecna, ele enfraquece o Vecna e a Eleven empala o Vecna contra um daqueles dentes, matando completamente esse personagem tão foda, tão grandioso, fazendo com que ele morra e o Mind Flayer também morra. E aí a gente tem que se perguntar, né? Por que que o Mind Flayer, na hora de encarar essa galera, estava na sua versão humana? Por que que ele não abandonou aquele corpo e virou aquela fumaça? Porque é claro, né? Como que a Nancy vai dar tiro numa fumaça cósmica? Como que essa galera vai tocar fogo numa fumaça cósmica? Não tem como, né? Então, os irmãos Duffer meio que nerfaram o Mind Flayer, transformando ele num monstro de carne e osso. Só que, no momento em que ele morreu, eu acho que a fumaça devia abandonar o corpo, porque a fumaça morreu também junto com o corpo. Eu acho que, pelo que foi meio que estabelecido nas outras temporadas, a fumaça não morreria. Na verdade, a fumaça simplesmente sairia dali. Mas não foi isso que aconteceu. Então, é isso. Morreu. O Vecna morreu e o Mind Flayer também morreu. A Joyce aparece e vem mais um momento com mais retrospectiva, né? Com mais momentos da série, porque a Joyce aparece e fala, você mexeu com a família errada, pra poder decapitar o Vecna, né? Matar, tirar a cabeça dele. E cada machadada que ela dá mostra uma pessoa e o mal que ele fez pra essa pessoa, né? Então, assim, é um momento bastante emocional da série. É legal porque eles deram esse momento pra Winona Ryder e de fato, ela merece esse momento, né? A primeira temporada de Stranger Things, ela dá o nome, ela é essa mãe preocupada. Em todas as outras temporadas, ela também foi muito boa, mas na primeira e na segunda temporada, literalmente, a gente sente a pressão pelos olhos da Winona Ryder, né? Então, ter dado esse momento pra ela pra mim, foi bem legal mesmo. E aí, bom, deu tudo certo, né? Eles se comunicam através do Walk Talk com o Hopper. O Hopper tenta entender se tá todo mundo bem e o Dustin deixa claro, tá todo mundo bem, a Eleven e todo mundo. A Eleven tá ali ajudando a galera. O Hopper bota a música, né? Porque o disco vai tocar, então eles têm o tempo da música pra sair do mundo invertido, que dá e sobra, certo? Só que aí, pra mim, gente, eu não sei porque eu não gostei muito desse momento, vocês acreditam? Eu não sei. Por conta do que aconteceu, eu acho que eles deviam estar mais traumatizados. Eles deviam estar mais em estado de choque. Tipo, acabou de acontecer um bagulho muito foda, um bagulho muito tenso. Por que vocês estão tão alegres e festivos e cantantes? Assim, pra mim, não faz muito sentido isso, sabe? As crianças brincando, o Derek brincando, todo mundo dando risada. É nesse ponto que você fala, é que era uma partida de Dungeons and Dragons, né? Assim, ninguém tava correndo perigo real aqui. Então, eles não estão traumatizados. E é assim que eles querem que a gente se sinta também. Não é pra gente se sentir em choque, né? Em estado de pânico, de alerta, de meu Deus do céu, o que foi que aconteceu? Não, é pra gente se sentir igual é pra gente dar risada. Ei, vamos dar risada, vamos curtir, acabou agora. Mataram o menino, o Vecna, mataram o Devorador de Mentes. Tipo, eu acho que tira o peso do que acabou de acontecer, sabe? A gente fica tentando processar, mas eles estão de um jeito que, sei lá. Eu acho que eles deviam estar desse jeito um tempo depois, mas na hora, as crianças deviam estar traumatizadíssimas. Elas viram coisas horrorosas, elas acabaram de ser tiradas de uma dimensão e trazidas através de uma fenda, de um buraco pra uma versão, o contrário, distorcida.
aterrorizante de Hawkins pra saírem dessa versão distorcida e aterrorizante e entrarem em Hawkins, as crianças deviam estar tipo, meu Jesus amado, o que é isso? Mas o que é isso? E não, eles estão tipo felizes. Escolhas narrativas, né? E aí quando eles saem, a grande surpresa. O exército já armou uma arapuca todinha ali pra eles, então fura os pneus, os militares já abrem os galpão, ali já começa a tirar todo mundo, os raios ultrassônicos, né, a kryptonita da Eleven já tá tudo apontada ali pra poder tirar ela e tal. A gente chega a ver ela descer do ônibus, do caminhão, a gente vê ela descendo, tá? Mas aí do nada, ninguém tá encontrando a Eleven, cadê a Eleven, cadê a Eleven? Ela tá do lado de dentro do portal. Deixou claro que ela vai desviver, ela vai embora, porque é isso nunca vai acabar, eles estão ali atrás dela e as pesquisas vão continuar, as coisas todas vão continuar com a Eleven. Aí é aquele momento super tenso, que a gente pensa, Jesus amado, a Eleven vai morrer. O Mike corre, acaba caindo dentro do Void, e aí como eu disse já pra vocês, né, quando você cai dentro do Void, normalmente você cai com alguns elementos do que tem ali à sua volta, mas de um modo geral é tudo preto. É só a Max, no início do episódio, foi que saiu andando pela WSQK. Bom, enfim. E aí ele conversa com a Eleven. E a Eleven fala que ele vai ter que explicar pra todo mundo a decisão dela, que não tem jeito, que ela não vai conseguir. Que se ela continuar viva, isso vai continuar, eles vão continuar atrás dela e que não tem jeito e tal. Eles se beijam ao som de Purple Rain, do Prince. Ela joga ele pra fora e a bomba explode. Primeiro ela explode tudo ali no laboratório de Hawkins e a gente já sabe que um tiro que a Nancy deu fez com que aquela matéria exótica descontrolada derretesse muita coisa ali, né? Quase tudo ali. Agora foi uma bomba C4 que detonou dentro do laboratório aonde estava o corpo da Kali, certo? Pois o mundo invertido começa a se acabar todinho, a Eleven tá ali, paradinha, e ela fica, ó, parada por tempos e tempos e tempos e tempos, até que ela é levada e fim, preto. E aí, 18 meses se passam, 18 meses depois, mais um salto temporal. Agora deu tudo certo, né? Então Hawkins está sendo reconstruída, tem um memorial para as pessoas que se perderam no terremoto, é dito que simplesmente tem um terremoto. Ah, mas o exército não tava ali? Não teve um monte de gente agora, um monte de moradores de Hawkins que tem noção do que estava acontecendo ali, tem noção que o exército estava promovendo uma operação ilegal ali de testes e coisas terríveis. Sim, mas não teve consequência pro exército, não. Pelo menos a gente não ficou sabendo de nenhuma consequência pro exército e nunca descobriram a verdade sobre Hawkins e sobre o que estava acontecendo ali, sobre os testes militares. Nunca descobriram nada sobre isso. Tá bom pra você? Não vai ter consequência pra ninguém, Doutora Kay, ninguém, não aconteceu nada com eles. Gostou? O Hopper voltou a ser xerife. Como? Não sabemos, porque ele estava morto. Mas ele voltou a ser xerife do nada e sem a menor explicação. E tá tudo certo, assim, tá todo mundo feliz. A Robin fala, né, sobre estar todo mundo feliz. A Robin não tá, claramente ela não está feliz ali na rádio. E chegou o momento da formatura de todos eles, né? Antes da formatura, o Mike, ele some e o Hopper vai lá conversar com ele, falar pra ele que ele tem que seguir em frente, que ele tem que viver a vida dele, que foi a decisão que ele tomou pra vida dele, né? Ele, Hopper, tomou pra vida dele e que vai ser muito mais fácil se o Mike decidir, optar por isso também, em viver a vida como a Eleven gostaria que eles estivessem vivendo, felizes, porque a Eleven não ia querer que tivesse ninguém triste e se definhando por causa dela. E aí rola a colação de grau da galera. A Max participa da colação de grau? Sim. Apesar dela ter ficado mais de um ano fora da escola, né? Dela ter perdido praticamente um ano e alguns meses de aula, ela se forma. Ela fez um intensivão, sei lá, né? Os Duffers também. Escolhas narrativas. Eles optaram por isso e ponto final. Porque pra mim ela devia estar na plateia batendo palma, porque ela não se formou, né? Mas não é isso que aconteceu. E aí é muito legal, o Dustin, ele faz um discurso, o discurso que o Ed queria fazer. Então ele faz o discurso do Ed, mostra o dedo do meio pro diretor, todo aquele lance do Ed. E aí é muito legal porque aparece aquela menina que deu um toco no Dustin no final da segunda temporada, ela aparece agora chamando eles pra poder ir na festa descolada que ela vai dar, né? Então, tipo, é uma reparação histórica, né? Você dispensou eles, achava eles nerds, idiotas, e agora tá achando eles super descolados. Super legal, mas cadê a Suzy? Não sabemos cadê a Suzy. A série não dá um final pra Suzy, não fala o que aconteceu com ela, não fala
fala o que aconteceu com a Bárbara também, né? Lembra que a Bárbara desapareceu na primeira temporada e eles fizeram o maior auê de teremos respostas? Pois é, não temos. Ela desapareceu, ela foi levada e por que ela foi levada? Pra quê? Não tem motivo, não. Demogorgon tava só de boberola e falou, vou matar essa gata, vou levar ela pro mundo invertido e vou matá-la, sem motivo nenhum. E aí vem falar que desde a primeira temporada as coisas já tava tudo meio que certa do que é. Então tá bom. Tava nada. Eu não acredito, não. E o Ted que continua vivo? Gente, o Ted continua vivo, casado com a Karen. Que lá na terceira temporada tava doida pra jogar um videogame com o irmão da Max. E, bom, ela tá casada ainda com o Ted. E o Ted tá vivo e é isso. Literalmente ninguém morre mesmo. Bom, e aí nós tivemos uma despedida, né, do quarteto de jovens, que no caso é o Steve, o Jonathan, a Nancy e a Robin. Fica estabelecido ali que a Robin terminou com a Vicky também out of camera, ninguém viu ela terminando com a Vicky, mas ela chama a Vicky de controladora do nada. E os irmãos Duffer falaram que sim, ela terminou com a Vicky. Eles falam que vamos se encontrar todo mês, vamos. É uma conversa bastante chata, pra não dizer o mínimo. A Nancy, que era muito babadeira, queria ser jornalista, era uma ótima jornalista lá na terceira temporada, sempre falou, né, tanto ela quanto o Murray falaram que iam denunciar, ia escrever um livro sobre tudo que aconteceu em Hawkins, ia denunciar tudo. Não fez nada disso, simplesmente, abriu mão. Eu acho que tem a ver com os spin-off que os irmãos Duffer querem lançar. Porque, pelo certo, a Nancy, ela deveria escrever um livro junto com o Murray, denunciando tudo isso que aconteceu em Hawkins, e um livro com o nome Stranger Things. Olha que incrível. Não ia ser maravilhoso? Ia ser igual Vale Tudo, a primeira versão, que depois de viver umas coisas terríveis na mão da Odette Reutemann, o Ivan, da primeira versão lá de Vale Tudo, ele escreve um livro chamado Vale Tudo. Então você já imaginou a Nancy escrevendo um livro chamado Stranger Things? A denúncia gigante dos militares, do laboratório de Hawkins, das pesquisas, dos testes. Cara, isso ia ser incrível. Não, a Nancy simplesmente, ela nem sabe o que ela quer fazer da vida. Então, não sei. Eu achei meio chato a conversa deles aqui. Eu não sei se vocês gostaram. Foi assim, quando eu reassisti, eu até coloquei em 2x pra ir logo, sabe? Porque, vamos lá. E aí nós temos um último jogo, né? A produção, eles copiaram quadro a quadro da abertura da primeira temporada de Stranger Things, onde as crianças tá no porão lá jogando Dungeons and Dragons, e dessa vez são eles, jovens, jogando Dungeons and Dragons com a Max, e aí no fim das contas, eles conseguem vencer essa campanha invocando a maga, e a maga era a Eleven. E aí, o Mike começa a dizer como foi que cada um deles terminou, e ele fala como o Lucas e a Max terminaram, se amando, se gostando, foram no cinema finalmente, inclusive falar em cinema, gente, falar pra vocês também que teve o desfecho do Hopper e a Joyce. Eles foram no Enzo's comer. O tal do Enzo's. Eles foram no Enzo's e o Hopper chamou a Joyce pra primeiro se casar com ele. Convidou, fez o pedido, né? Pediu a Joyce em casamento e chamou ela pra ir morar em Montauk. Que eu não sei se vocês sabem, mas Montauk, Stranger Things ia se chamar Montauk, porque ia se passar em Montauk. E aí ele chama a Joyce pra ir morar com ele em Montauk e ela aceita, claro. Então assim, é um momento que todo mundo também tava esperando, né? Os fãs de Stranger Things, porque se perderam um pouco nessa temporada, um pouco, caiu um pouco o lance entre eles. Acho que o auge deles é ali na terceira temporada, depois disso é só degringola. Na quarta vem um pouco, ela deixa claro pra gente que a Joyce é muito apaixonada pelo Hopper, mas não sei. Mas é isso, se casaram. O Will mora agora numa cidade mais distante, né? O Mike fala isso. E aí mostra o Will num bar, GLS. Ai, gente, conhecendo um menininho. Mas é só isso, tá? É só isso. Eu pensei que ia mostrar o Will meio que feliz. Não que ele não estivesse feliz, mas assim, não sei, dando uns beijinhos de uma maneira mais assim. O Dustin numa faculdade, numa universidade, estudando, porque ele adora estudar e tal. E aí ele se encontra com o Steve de vez em quando, porque eles são grandes amigos. O Mike, se tornou um escritor e ele escreve histórias e livros. E ele espera que os livros dele alcancem o mundo todo, pra que o mundo todo conheça a história deles. Mas ele fala que a única história que ele nunca vai poder contar é a da maga, que é a da Eleven. E aí eles perguntam por quê. Ele fala, bom, pelo menos a história verdadeira não. E aí todo mundo pergunta, nossa, a história verdadeira? Qual que é a história verdadeira? E aí o Mike, ele solta uma versão de como tudo aconteceu. Que, na verdade, como o babá do ultrassônico tava ligado, não tinha como a Eleven usar os poderes dela e levar ele pro Void.
Então como foi que ela fez aquilo com os negócios ligados? Não era nem pra ela conseguir estar de pé. E aí ele sugere que a Kali, depois de ver o discurso do Hopper, falando sobre a Eleven merecer uma vida, ela usa os poderes dela, meio que deixa combinado, né, entre ela e a Eleven ali. Ela usa os poderes dela, faz com que a Eleven fique invisível pra poder sumir dali, pra poder escapar, e cria uma imagem da Eleven atrás do portal pra todo mundo achar que ela morreu. E a Eleven, que conseguiu escapar dali, que saiu dos radares ultrassônicos, chamou o Mike no Void e conversou com ele. Então, aquela que a gente viu morrer, na verdade, não era a Eleven, era uma imagem criada pela Kali. Uma última imagem, um último feitiço, digamos assim. Aí tudo explodiu, todo mundo imaginou que ela morreu, e aí os meninos perguntam, né, mas isso é verdade, isso é real? E ele fala, a gente nunca vai saber, mas eu acredito. Aí cada um deles responde, eu acredito, eu acredito, eu acredito. Eles guardam a pasta deles, né, dos personagens dele no Dungeons & Dragons, e aí é um encerramento de um ciclo, começo do outro, porque todos eles saem, e enquanto eles estão saindo, a Holly desce com o Derek e outros amiguinhos dela, pra poder entenderem como é Dungeons & Dragons, o que é aquilo, e querer jogar. Então, tipo assim, é um novo ciclo que se começa. E aí é uma imagem muito simbólica do Mike saindo, porque é como se ele estivesse se despedindo do seu eu criança, do seu eu infantil, dessa fase, e adentrando a fase adulta, né? Então ele entra por aquela porta, fecha, porque agora ele vai ser um adulto, né? Agora ele vai crescer, acabou. E desse jeito termina Stranger Things Forever. E aí são muitas perguntas, né, gente? Assim, eu vou falar rápido com vocês aqui, porque eu vou fazer um vídeo especialmente pra isso, mas eu acredito que a Eleven morreu sim. Eu acho que a Eleven morreu por alguns motivos, mas, por exemplo, a Kali não poderia ter criado uma imagem da Eleven de tão longe que ela tava. Ela tava muito longe, ela tava lá no laboratório de Hawkins, sabe? No início do episódio 5, fica claro que, dependendo da distância que ela tá, ela não consegue manter a ilusão, né? Tanto que quando eles se afastam do laboratório, logo a doutora Kay percebe que aquilo é uma ilusão. E aí ela fala, que a gente tá muito longe, eu não consigo. Pô, eles estão pelo menos 8 quilômetros de distância da entrada ali do portal. A Erika fala isso no início do episódio. Eles estão muito, muito, muito longe dali. Não tem como a Kali ter criado. E mesmo que ela tivesse criado, no momento em que o C4 explodiu lá no laboratório de Hawkins, a primeira a morrer seria a Kali, porque ela tava ali, entende? Ela seria consumida, derretida, aquela massa de energia gigante. E aí a imagem da Eleven deveria sumir assim que a Kali morresse, mas a imagem continuou lá. Então, eu sinceramente não acredito. Eu não acredito que a Eleven tenha continuado viva. E aí, né, mostra a Eleven andando numas montanhas, encontrando um lugar com 3 cachoeiras, como o Mike sempre disse que haveria, respirando fundo e tipo, é ali que ela vai viver, sabe? Porque ela, no final das contas, ela tá viva. Mas como? E aí a minha pergunta primordial seria, como que a Eleven conseguiu dinheiro, passaporte, tudo? Owens? O Owens nem apareceu nessa temporada. Como que ela fez tudo isso? Difícil acreditar, né? Então, assim, pra mim, muitas coisas levam a crer que a Eleven, ela não viveu. Ela não viveu. Mas os irmãos Duffer, eles querem essa confusão. Querem porque querem essa confusão. Porque talvez eles querem explorar mais spin-offs em referência a isso, sabe? Então, assim, eles meio que sacrificam o final da temporada pra poder criar mais coisas, sabe? Talvez por ímpeto da própria Netflix, por imposição da própria Netflix, não dá pra saber, mas eu não acho que a Eleven viveu, sinceramente. Não acho que tem elemento o suficiente pra provar a Eleven viva. Mas e você? O que você acha? O que vocês acharam? A Eleven viveu ou não viveu? Vocês gostaram desse episódio final? Gostaram apesar de? Eu gostei muito apesar de, sabe? Me diverti, mas quando a gente para pra pensar em umas coisas, a gente começa a ficar com um pouquinho de raiva, né? Os irmãos Duffer tava um pouquinho de tiração com a nossa cara. No entanto, é inegavelmente, sei lá, foi a temporada talvez a mais fraca de todas. Eu acho que foi a mais fraca de todas. Apesar da 3 ser uma coisa meio... ainda assim, ela é muito animadora, né? Emocionante. Essa aqui, não, ela foi muito pouco emocionante pra mim. Ela foi emocional no sentido de que esse último episódio, eles forçaram a barra. Não dava pra não se emocionar. Mas emocionante mesmo, não sei se foi, não. Comenta aí que eu quero saber da parte de vocês como é que foi. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e aguardem que vai ter mais Stranger Things aqui no canal, tá? Um beijo! E até o próximo vídeo.